Uma boa noite a todos, queridos irmãos. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui junto com os demais irmãos no trabalho da Seara do Bem, Seara do Amor. Vou realizar a prece na abertura dos trabalhos da noite de hoje. E há poucos dias, durante muitos trabalhos na casa, tomei conhecimento de uma prece que eu não conhecia. Essa prece está no livro Missionários da Luz, do André Luiz, e ela é proferida pelo Espírito de Luz Alexandre. E então, eu vou me apropriar dessa prece na noite de hoje, vou fazer a leitura dela para não deixar nada de fora. Mas antes disso, eu gostaria de convidar todos os irmãos que estão nos acompanhando na noite de hoje, por uma recomendação também dos amigos espirituais, que a gente procure se sentir lá dentro da nossa casa. Então, vamos se concentrar, fechar os nossos olhos, se sentir confortável de alguma maneira nas suas casas e tentar nos imaginar lá dentro da nossa casa, porque com certeza lá, essa palestra que vai ser realizada na noite de hoje, será projetada aqui em Cachoeira, na Casa Espírita Nosso Lar, para os irmãos desencarnados que se encontram lá. Tá certo? Então, muito bem. Prece de Alexandre. Senhor, seja para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro da oportunidade do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos a tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a finalidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades, vacilações na execução da tua obra. Fortifica-nos o coração, para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança de hoje a que nos deste, para que a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenares, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos oferecem a visão do teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais da tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei, apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompem ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no limitado amor que nos reservaste, no ilimitado amor que nos reservaste, e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios, em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis da tua luz para sempre. Que assim seja. Então, que essa prece possa fazer a abertura dos nossos trabalhos de hoje, no amor de Deus e de Jesus. Agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai, e para os trabalhos da noite de hoje,
temos o nosso convidado, Diego Garla, da cidade de Duartina, São Paulo, que é um trabalhador. Nosso muito boa noite e muito obrigado pela participação no nosso trabalho. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Egídio. Uma boa noite a todos os irmãos que nos acompanham aí da Sociedade Espírita Nosso Lar, pessoal do Rio Grande do Sul. Conheço alguns pessoalmente, então sempre muito carinhoso, com muita gratidão que aceitei esse convite da Mariângela para batermos um papo hoje sobre a doutrina, sobre as visões, sobre o Evangelho, sobre Jesus e aumentar ainda mais o nosso conhecimento, a nossa explanação sobre a doutrina, que tanto nos conforta, que tanto nos rege. Então, que Jesus esteja ao nosso lado e ao nosso comando, para que a gente consiga absorver o máximo de conhecimento, o máximo de informação possível, para que isso nos renove e nos torne cada dia pessoas melhores. Vamos lá, essa noite é um tema que acredito seja muito importante a gente lidar, porque o objetivo hoje é mais ou menos desmistificar as pessoas, devido a uma carência de informação na sociedade e até muitas vezes as pessoas se formarem a partir de crenças prontas, né, de um algo automático, um algo já elaborado para que você apenas siga um ritual. O Espiritismo, ele vem nesse formato de não possuir dogmas, de não possuir uma parte ortodoxa da sua formação e da sua orientação. Porém, o tempo e muitas coisas vão tornando o Espiritismo ali parte disso também. Então, muitas pessoas comentavam com um bate-papo que nós fazíamos pré-palestra aqui, para essa conversa, e na minha cidade, é uma cidade pequena, então as pessoas têm ainda a crença do espírita ser aquele benzedor, e esse formato de visão da doutrina, e não entendem ou não, nem buscam saber muitas vezes sobre o que se trata a doutrina espírita. Eu já ouvi inúmeras vezes de pessoas me perguntarem sobre, mas o espiritismo fala de Jesus. Já teve pessoas que foram até o centro espírita nosso aqui na nossa cidade, deram de frente com quadros, com imagens de Jesus, e entre outras coisas, falam, nossa, mas vocês acreditam em Jesus? Vocês também fazem o Pai Nosso? E a gente responde, sim, nós fazemos, né? E através desse tempo também, essas questões, esse bloqueio que as pessoas têm com referência a outras religiões, que tornam uma verdadeira concorrência, né, sendo que todos são cristãos, e todos deveriam seguir pelo menos o mesmo evangelho, deveria haver uma união entre essas religiões. E o tempo, as crenças e esses dogmas culturais criaram certas barreiras, certos muros entre as doutrinas, né, entre as religiões. O Espiritismo, ele vem com esse formato de estudo, um formato dinâmico do cristianismo, pelo qual nós podemos chamar, que ele vem construindo pontes para unir as religiões. O início do Livro dos Espíritos retrata bem, porque a ideia do Espiritismo não é combater as religiões, e sim o materialismo, né? Chico dizia ainda sobre as questões das igrejas, se cada igreja que fechasse, nós precisaríamos de um novo presídio, porque aumentaria, vamos dizer assim, o número de delinquência do lado psíquico das pessoas, né? Faltando Jesus, as pessoas não teriam uma orientação, não teriam um amor, não teria o lado do bem. E isso todas as religiões fazem. Muitos se comprometem pelas fraquezas humanas daqueles que o gerenciam, e assim como também nós temos isso que acontece dentro do Espiritismo. É sobre alguns dogmas, algumas explicações que foram criadas através do tempo, que formaram essa sociedade cristã um pouco em confrontos. Eu peguei o testamento aqui para nós lermos algumas partes do que eu vou falar hoje, e nós vamos iniciar quando o Espiritismo nos é dado como o Consolador prometido por Jesus. Isso daqui está em João, no capítulo 14. Eu marquei a página aqui.
mais precisamente no versículo 15. Aqui no nosso evangelho, que foi traduzido pelo Haroldo Dutra: se me amardes, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paracleto, a fim que esteja convosco para sempre. Então, esse observareis, ele nos traz como guardar, né? Então, se me amar, praticar também os meus ensinamentos. E o paracleto, no caso, aqui nós temos a tradução para o Consolador. Então, Jesus nos garantia ali um Consolador que ficará convosco para sempre. E para sempre ele já traz a função de não ser algo material, porque não pode ser perecível ao tempo. Então, os ensinamentos da moral que Jesus passou sobre o seu evangelho, da atualização do cristianismo perante a sociedade atual, vendo que Jesus passou pela Terra há mais de 2000 anos. Então, a sociedade era um outro formato. E a questão do Consolador, porque de tudo que eu estudei, de tudo que eu procurei, de tudo que eu vivenciei na minha vida, eu não encontrei nada que console mais do que a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela tem um poder de consolação, um poder de orientação, de instrução, que é sobrenatural, apesar de eu não acreditar na palavra sobrenatural, porque se existe alguma coisa além do natural, não seria parte divina, sendo que Deus criou tudo, então tudo é parte da natureza. É sobre o nosso nível de conhecimento, então. Então, toda a doutrina, nós sempre julgamos, não entendemos muitas vezes ela, porque nós não temos a capacidade ainda de interpretar. E o Espiritismo, ele vem trazer para nós o cristianismo, o redivivo, e de uma maneira mais que a gente consiga compreender. Além de mais, a parte científica, que nos elucida tanto de tantas coisas que a ciência vem provando sobre a doutrina espírita, ao invés de confrontar. Então, através do tempo, nós temos que tomar cuidado com a nossa doutrina para não criar, dentro da nossa doutrina, dogmas, vícios religiosos, porque nesse período de cerca de 1800 anos, que foi até parte da codificação, 1857, para ser mais exato, né? Quem que teve a capacidade, vamos dizer assim, de dar uma conturbada no cristianismo, uma disfunção da sua origem? Os cristãos. Então, quem tem o poder de fazer o mesmo com o espiritismo? Os espíritas, que somos nós, que vivenciamos, que estudamos e tentamos passar adiante os ensinamentos pelo qual nós recebemos. Então, o espiritismo surgiu ali no dia 18 de abril de 1857, então há 163 anos. Então, é difícil nós, que estamos aqui, já ter passado por uma encarnação dentro da doutrina, né? Então, é natural que nós tenhamos todos esses vícios de religiosidade nessa memória inconsciente que nós trazemos dentro da reencarnação. Então, é natural o espírita criar alguns formatos, padrões do que já tinha, vamos dizer. Nós tratarmos um palestrante como se fossem os nossos padres, aqueles que vêm, que orientam, que falam as coisas que nós queremos escutar, enxergar um médium como um ser sobrenatural, novamente essa palavra, que é os sacerdotes da empresa, da igreja, que curavam, que praticavam coisas maravilhosas, né? Nós temos o presidente das casas espíritas. Eu tenho um grande receio com esse nome, porque eu acho que o nome presidente acaba caracterizando algo político, torna um poder soberano. Então, nós tratamos muito o presidente ali como se fosse o Papa. Ele falou, virou uma regra, entendeu? Então, não é. Eu acho que toda casa tem que ter um diretor que trabalha por ela, que orienta as pessoas ali dentro e rege pela função plena da doutrina, que é a evangelização, o consolo, o acolhimento às pessoas e a caridade. Porque, como dizia a máxima de Kardec, fora da caridade não há salvação. Nós enxergamos também, dentro desse conceito, os mentores como sendo os nossos anjos modernos, e tratamos obsessores também como sendo os demônios, colocando essas figuras, apenas trocando os nomes, né? E depois do filme Nosso Lar, todos querem ir para o nosso lar, né? Então, o nosso lar se tornou o céu dos espíritas. Todos querem desencarnar e ir para o nosso lar. E sabemos que existem milhares de colônias
e dentro dos estudos, das apresentações do próprio livro Nosso Lar, nós observamos que aquela colônia linda, maravilhosa, que parece o paraíso da perfeição, fica numa região ainda umbralina do universo, né? Temos os relatos dos muros, as cercas de choque que haviam na colônia, que seriam para se proteger dos obsessores que por ali andam, né? Que não têm acesso à parte interna da colônia. E também criamos o umbral como sendo o nosso inferno. Todo mundo acaba se tremendo todo quando nós falamos de umbral, né? Então, esses estados de consciência, como diz no Livro dos Espíritos, que nós passamos a ter depois do desencarne, fora da matéria, eu fiz essa relação porque no livro Nosso Lar, André Luiz relata que ele fica cerca de 8 anos no umbral. Então, parece que traz um aspecto físico, um lugar específico, né? E aí nós pegamos na pergunta 1012 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos. Como eu falei para a Mariângela, eu acho que é bacana a gente instruir bastante um formato de estudo, que eu vi que o pessoal daí gosta de estudar. Mas talvez tenha alguém que ainda não tenha conhecimento da formação do Livro dos Espíritos. Vou falar uma história breve aqui, só para depois a gente dar continuidade. Mas o Livro dos Espíritos, muita gente acha que foi Kardec que o escreveu. Na realidade, Kardec elaborava as perguntas. E essas perguntas não eram respondidas apenas por uma pessoa, por um médium ali através da psicografia. Ele mandava para vários médiums, para todo mundo, e essas respostas vinham sempre com o mesmo direcionamento, o mesmo conteúdo, podemos usar. Então, foi em cima desses estudos, desse formato de pesquisa, na época que Kardec formou a codificação do Espiritismo. Então, na pergunta 1012 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, haverá espíritos, haverá no universo lugares reservados para que as penas e recompensas dos espíritos, segundo seus merecimentos? E os espíritos responderam a Kardec, as penas e recompensas são de acordo com o grau de perfeição dos espíritos. Cada qual tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, não existe nenhum lugar circunscrito ou fechado especialmente destinado para uma ou outra coisa. Então ele deixa claro ali, os espíritos estão por toda parte. Nós estamos, depois de desencarnados, estamos por toda parte. E nós estaremos sempre diante daquilo que vibramos. Então, onde ele fala ali, cada qual tira de si mesmo. O tirar de si mesmo é a energia que eu carrego, as vibrações que eu carrego, os pensamentos que eu carrego, aquela energia pelo qual eu me ligo. Então, nós sempre estaremos diante disso, tanto encarnados quanto desencarnados. Aí que vem a função do obsessor ou do mentor atuar mais sobre um ou sobre outro. E, após o desencarne, continua na mesma forma. Só que fora da matéria, o umbral ou a colônia, ela se torna aquela energia pelo qual eu vibro, me misturando com os seres que estão com a mesma sintonia que eu. Então, dando sequência nesse tipo de pensamento do obsessor, né, a necessidade de nós mantermos as boas vibrações para ficar fora da obsessão. A palavra obsessão, na etimologia dela, ela é um apego exagerado a um sentimento ou uma ideia desarrazoada, ou seja, sem razão. No caso, seria uma perda da razão dos meus pensamentos. Então, o pessoal que conhece o Newton Stuck aí vai lembrar agora do livro Acidente da Razão, do Gabriel Martins. Ele trata de irmãos que sofreram da obsessão, tendo a perda desse momento de razão, do pensamento, do raciocínio lógico ali no momento, e acaba sofrendo com o atentado à própria vida. Então, daí que vem a parte da desarrazoada. Uma definição antiga que nós temos da palavra obsessão seria a suposta apresentação repetida do demônio ao espírito. Ou seja, de um espírito ao outro, né, de mesma sintonia. No caso, seria essa falange de pensamentos que eu teria sobre o meu espírito, no caso, encarnado. Aí eu sofro da questão da obsessão. E quando nós começamos a falar de obsessores, de demônio, dessas energias malignas, né, muita gente se treme todo, né? Nós acabamos tremendo todo, ficando com medo, de certa forma, daquela figura, né, pelo qual criou em cima do denominado demônios. Então, mas eu comecei a estudar a doutrina
e eu vinha de uma vivência, de uma orientação católica, mas aquilo parecia que nunca me vestia. Procurei diversas igrejas durante a minha vida também, mas nada me orientava, até que o dia que eu conheci a doutrina espírita e ela começou a explicar da maneira que eu pensava. Então foi um agrado muito grande, e como nós conversávamos agora há pouco, eu e Eleni, eu me achava imperfeito. Depois que eu conheci a doutrina, eu tenho certeza dessa imperfeição minha, mas ela ainda me elucida e me dá esperança e a certeza de que eu irei melhorar e chegar à perfeição. Mas, voltando nessa questão dos demônios, né? Nós pensamos Deus como um ser de amor, um ser justo, um ser fraterno. Então, se nós pensarmos esse pai bondoso, como que ele poderia criar fazer uma criatura, um de seus filhos, condenado ao sofrimento, né? Condenado a passar a vida toda praticando o mal, levando mal às pessoas, a discórdia, não tendo a possibilidade sequer dele ali, em algum instante, ter um pensamento e falar, nossa, mas eu queria mudar, queria fazer diferente. Não tem a condição dele se arrepender, vai praticar eternamente o mal, né? Então, nós não temos essa condição de interpretar Deus como um ser bom, tendo esse pensamento de criar criaturas ruins. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 115, Kardec pergunta para os espíritos: entre os espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos respondem a Kardec: Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes. Isso é, sem conhecimento. E a cada um deu determinada missão com o fim de se esclarecer e de alcançar progressivamente a perfeição através da noção da verdade para aproximá-los de si. Então, nós pegamos nessa questão, e muitas pessoas falam dos missionários. Então, todos nós somos missionários. Cada um tem uma missão, uma maior, uma menor, uma responsabilidade, um papel para cumprir na sociedade, né? Todos nós temos essa missão. E através dessa missão e de querer se esclarecer, de se aproximar da verdade, ter noção da verdade, que nós vamos alcançar progressivamente a perfeição. Então, ele traz essa resposta, que nós estamos num processo de aperfeiçoamento, de diminuir as nossas imperfeições, os nossos vícios, os nossos males, para que a gente consiga ir melhorando e se tornar o ser perfeito que nós denominamos como anjos, e muitos acreditam que eles foram criados dessa maneira, né? Então, o que diferencia um ser de um outro, um anjo de um demônio, denominado demônio, ou um mentor de um obsessor, na realidade é o grau de adiantamento que ele possui, né? E o não entendimento da reencarnação, a não aceitação da reencarnação como esse processo de evolução, acaba criando, sim, esse pensamento de um ser feito perfeito, outro não. Nos livros Missionários da Luz, de André Luiz, por Chico Xavier, ele relata que Jesus, sendo o governador do nosso planeta, desde a sua formação, e aí onde une espiritismo e ciência, né? O espiritismo, a religião e a ciência. Segundo a NASA, ela fez um estudo há uns tempos atrás para tentar medir há quanto tempo existe essa formação do nosso planeta, essa formação do formato do planeta Terra. E eles chegaram a um número que essa forma que nós habitamos hoje, ela existe há cerca de 4,5 bilhões de anos. Então, isso quer dizer que há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era Jesus. Então, ele já era um ser perfeito, um ser superior da maneira que foi. Então, ele teve mais 4,5 bilhões de anos para reencarnar entre os homens e trazer desses ensinamentos. Então, é um ser que já teve muitas vidas, muito aperfeiçoamento para estar onde está. O Espiritismo esclarece muito para nós essa questão do ser criado, todos simples e ignorantes, e eles evoluem por si, pelo seu merecimento, né? Então, nós pensamos ali um exemplo plausível sobre isso.
de que maneira, falar, mas Deus, então, ele está brincando de fantoche com nós, porque vemos tanto mal acontecendo na sociedade, vemos tanta coisa, e agora essa pandemia que estão falando que é uma maneira de Deus nos corrigir, como que Deus, então, ele é bom e está nos corrigindo, fazendo sofrer, né? Seria mais ou menos, se nós vermos a questão número 1 lá, o que é Deus? Seria a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a inteligência suprema, se nós colocarmos a nossa inteligência, então, como homens, o ser humano, no habitat da natureza hoje que nós temos os pets, temos os animais, que são seres de pensamento, de raciocínio inferior ao nosso. Então, de que maneira que o ser humano, que é o ser racional, a inteligência suprema, encarnada hoje aqui, educa um animal? É sempre dentro dos bônus, por algo que ele faz correto e dentro de uma represária, uma repressão ali daquilo que ele faz de errado. Então, a mesma coisa que você vai domesticar um cavalo, não vai adiantar lá você chegar e falar, cavalo, vou te dar tudo as 1000 maravilhas que você vai ser um bonzinho comigo. Não, ele vai agir de acordo com os instintos dele, de acordo com a formação histórica da evolução dele. E nós vemos também com essa formação histórica dentro da nossa evolução. Então, é natural que eu tenha as minhas fraquezas, as minhas imperfeições ainda dentro de mim, que acabam agindo sobre a minha matéria, nos dando essa característica de mal, e aí precisar de um sofrimento ou de uma punição para poder melhorar, para mim entender. E aí, com essa melhora que eu obtenho, eu vou receber um bônus através disso, que é as garantias de Jesus nos dá para a vida eterna. Então, vamos falar um pouco da formação desses nomes que foram criados, que deram origem a essas crenças que nós temos hoje, desses seres trevosos, né? Se nós procurarmos a palavra demônio, na origem, ela se origina do grego daimon, que significa gênio ou inteligência, ligados a seres incorpóreos. Essa seria a tradução dessa palavra. O gênio aí não é um Einstein, não, tá? Gênio vem de personalidade. Então, que seria o quê? A característica, o psiquismo de um ser incorpóreo. Ou seja, podemos ter pessoas com psiquismo bom ou ruim. Então, temos os daimons bons ou ruins, os espíritos bons ou ruins. Tudo depende da sua elevação, do seu progresso. Então, só que nós decidimos optar e deixar os demônios apenas como os seres ruins, os espíritos imperfeitos. Então, denominamos a esses seres como ele sendo esse daimon, esse demônio, esse obsessor. Então, criamos ali uma figura em cima de uma palavra que não tem o significado expressamente como ela é conhecida hoje. Foi uma crença criada através do tempo. Outro nome que é dado aos nossos queridos irmãos também é diabo. A palavra diabo, ela vem de origem latim também, que no latim ela é diabolus, que seria dia, de atirar, e bolos, de espalhar. É a mesma coisa de você pegar um punhado de pedras ou algumas coisas assim e lançar no ar. Ela não vai na mesma direção, ela se espalha. Essa palavra era usada antigamente para caracterizar um caluniador, uma pessoa que espalha notícias, que faz fofoca, vamos dizer assim, né? Muita gente está pensando na vizinha, essas alturas, né? Nós pegarmos no Evangelho, onde em Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 23, se não me engano, Jesus fala lá, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, aquele que não se une ali às verdades do Cristo, aquilo que ele falava, vai estar profanando mentiras, está espalhando mentiras sobre Jesus. Ou seja, é um caluniador, ou seja, é um diabolos, que, no caso ali, quem está contra Jesus é um diabo. Então, nós criamos aí mais uma figura mística, podemos chamar, de um ser trevoso, chamado de diabo. Agora, se você pegar a origem da sua palavra, a formação dela, não tem o mesmo significado, né? A parte da teologia, né? Que foi a formação dessas crenças que nós temos até hoje. O Espiritismo vem trazer, em verdade, dentro do Evangelho também, essa visão tão ampla e tão maravilhosa, vamos usar. Outro nome seria no Satã, ou Satanás, que é o nome dado
aos nossos irmãozinhos, que vem da origem do latim também de Satã, que seria, no caso, aquele que incomoda, ou um adversário opositor. Nós temos uma passagem de Jesus que as pessoas falam, mas está lá na Bíblia, Jesus falando sobre Satanás. Então, Jesus manifestou em Mateus, no capítulo 16, que ele precisava ir para Jerusalém e cumprir com a sua missão, as funções que era dada ali para ele de evangelizar, de espalhar as suas palavras, a verdade de Deus para nós, das leis divinas. E ali Pedro, sabendo do perigo que esperava Jesus a ir a Jerusalém, tenta repreendê-lo, falando, não, mestre, você não pode ir. Ele ali, naquele medo de perder aquele que ele estimava tanto, né? E Jesus usa a frase, afaste-se de mim, Satanás. Então, no caso ali, Pedro estava opondo a Jesus, incomodando Jesus, sendo um adversário da causa que Jesus estava indo defender, que era espalhar a sua palavra. Então, ele trata ali Pedro chamando de Satanás como opositor. A palavra, a tradução dela vem como opositor. Então, ali as pessoas criaram a mística de que Pedro estava envolvido por Satanás, que estava tentando em Jesus impedir de fazer os seus atos, e ele trata Pedro daquela maneira, como se estivesse ali praticando um exorcismo, né? Um nome que é bem interessante também, está na moda agora por causa de uma série que tem na Netflix, é o Lúcifer, né? É uma história até bonita, essa de Lúcifer, que ela também tem origem latim, onde Luci significa luz, e Fer é aquele que leva, ou então Lúcifer seria aquele que leva a luz. Nós temos a crença de que Lúcifer é aquele anjo que foi expulso do céu por tentar um golpe de Estado em Deus lá, mas se você for estudar também de onde surgiu essa história, isso vem lá de trás, na época da Babilônia Antiga, onde Lúcifer era o nome dado à estrela d'alva, ou estrela de alva, que significa claridade da manhã também, que no caso é o planeta Vênus, que para nós é a estrela que mais brilha no céu. Os reis antigos, eles tinham a crença de que ao desencarnar um rei, ele se tornava uma estrela, ele virava uma estrela. Se vocês vão lembrar do filme Rei Leão, onde o pai do Simba falava para ele que os reis eram estrelas, né? Então é uma crença já que tinha da antiguidade. Mas isso aí tudo surgiu de uma escritura do livro de Isaías. Se você pegar lá no livro de Isaías, está lá. Tudo que brilhas mais no céu será apagado e jogado à terra. Isaías ali ele se referia ao rei da Babilônia na época, que era Nabucodonosor. E ele tinha acabado de conquistar de Israel, né, através da guerra ali, do confronto. Então ali Isaías referia a ele, né, que é o rei, que no caso, que vai virar uma estrela, que tem esse brilho todo, né? Ele não podia falar, Nabucodonosor, você vai ser jogado ao chão aqui como um ser qualquer ainda, né, por Deus. Então as pessoas, ele não podia falar isso, que ia cortar a cabeça dele na época lá. Então acho que quem leu isso daí na época pensou, quem que brilha mais no céu? É Lúcifer, que no caso seria o planeta Vênus, seria a estrela d'alva. Aí será jogado à terra. Então, será jogado à terra é um rei ali que foi expulso do céu. Então, nós criamos a figura de um anjo, que no caso ele era o braço direito de Deus, que tentou dar esse golpe em Deus e foi expulso do céu. Então, se nós pegarmos lá de novo, Deus sendo a inteligência suprema, Deus é onisciente, ele tem conhecimento das coisas muito antes dela acontecer. Ele já sabe que todo o processo da minha vida, o que eu vou fazer de certo, o que eu vou fazer de errado. Ele tem conhecimento sobre todas as coisas. Ele também teria conhecimento sobre as coisas ali planejadas dos seus anjos que viviam ao seu lado. Então, ele saberia ali que haveria esse golpe. E qual que seria a maldade tão grande assim de Deus, nosso Pai, de expulsar ele do céu e condená-lo também ao fogo eterno, a eternamente estar ali praticando esse mal para as pessoas, né? Então, nós entramos em confronto com a bondade de Deus. Uma outra história bem curiosa também, essa aí ela relata em Marcos, no capítulo 5, ele narra a história do Geraziano endemoniado, se eu não me engano, né? Então ali ele conta uma história da legião de demônios que Jesus acabou atirando aos porcos,
e que ele foi chamado para aquela região de Gerasa para tirar o demônio de um homem que estava lá, que esse homem morava em um cemitério. Aí vai se narrando aquele capítulo, esse homem afronta Jesus, fala: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? E Jesus ainda pergunta: qual o seu nome? E ele fala: me chamo Legião, pois somos muitos. Então, essa história que Jesus ali fez um exorcismo, aquelas coisas, entra em confronto se você for pegar e estudar a parte, interpretar realmente esse texto. Lembrando que Jesus falava sempre muito sobre parábolas. E os seus apóstolos também tinham que ter esse cuidado para reescrever as histórias que eles ali estavam narrando, para as pessoas conseguirem absorver, ter o conhecimento. Então, se nós pegarmos a interpretação desse texto aí, a região de Gerasa, ela acabava de ser devastada pelo exército de César, o exército romano, na guerra judaico-romana. Então, portanto, aquilo ali não era um cemitério, sim um período pós-guerras, e havia muitos corpos ali abatidos, que sofreram com o caos dessa guerra. O povo dessa região, eles eram judeus. E para um judeu, o cemitério é um lugar impuro, é um lugar contaminado, é um lugar sujo. Então, logo com esse raciocínio, um judeu não moraria dentro de um cemitério. Quando ele chega a Jesus ali e reconhece Jesus como filho do Deus Altíssimo, para um judeu, todo aquele que é um Messias, reconhecendo Jesus como Messias, é que ele tem uma função dada diretamente por Deus para cumprir na terra. Então, aquele que chega a Jesus ali, que no caso seria um demônio, já estava reconhecendo Jesus como esse Messias, como um enviado de Deus. Então, mais um fato curioso, que próximo a essa região de Gerasa, havia um exército, uma base do exército de Roma. Essa base ela chamava Fretensis Legius, de legião, no caso. E o símbolo dessa base, curiosamente, também era um javali, ou seja, é um porco selvagem, né? Outro fato curioso, que o Mar da Galileia, onde eles relatam que esses porcos saíram correndo dali e se jogaram ao Mar da Galileia, o Mar da Galileia fica a cerca de 60 quilômetros, 50, 60 quilômetros de Gerasa, né? Então, esses porcos, para correr toda essa distância, eles teriam que ter asa, né? Para se locomoverem nessa velocidade, nessa distância, para relatarem ali cerca de 2.000 porcos que eles diziam. Então, interpretando essa passagem, vendo esses apontamentos da teologia, do estudo histórico dessa narrativa do Evangelho, nós podemos concluir que Jesus estava passando pelaquela região onde estava sendo devastada, onde aqueles seguidores que ele tinha estavam sofrendo represárias do exército, dos imperadores, porque para eles, só eles eram reis, né? E Jesus apresentava um novo reino, um novo poder, um outro mundo, diferente daquele materialista e tão coordenado pelos que tinham o controle da sociedade. Então, o objetivo deles era exterminar com essa raça. Então, as pessoas que estavam ali, elas estavam com medo. E Jesus chega ali, de uma certa forma, ele se direcionava a esse exército de César, né? Para que eles peguem e sumam da região ali que ia ser dada. Então, para seus porcos saiam daqui, ou quer que seja. Então, seria um afastamento daquele exército que estava ali, destruindo aquelas pessoas que estavam querendo usufruir da terra que era dado a Deus. Então, desmistificado todo esse processo, esses nomes, nós vamos voltar lá no Livro dos Espíritos, na questão 131, onde Kardec pergunta se há demônios no sentido que se dá a essa palavra. Então, se houvesse demônios, os Espíritos respondem, seriam obra de Deus, mas, porventura, Deus seria justo e bom se tivesse criado criaturas destinadas eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçadas? É aquela reflexão que nós tivemos, foi em cima dessa questão até que acabei fazendo essa reflexão. Então, nós não temos como interpretar Deus sendo um ser bom, sendo que ele vai condenar uma pessoa eternamente ao mal. Essa pessoa não tem o direito de se arrepender, ela não tem o direito de se melhorar, ela não tem o direito de evoluir. Então, Deus não criaria seres, até ele sendo inteligência suprema, julgo eu que ele não faria concorrência, né? Seres para destruir o seu império, o seu mundo. Então, nós chegamos à conclusão de qual que é a diferença, o que separa um anjo de um demônio, um mentor de um obsessor, é a evolução moral.
O que muda é a quantidade de mal que ele pratica. Podemos usar esse termo na nossa sociedade de hoje. Aqueles que menos se habituam, que menos se comprazem, que menos buscam usufruir das imperfeições para se beneficiar sobre outra pessoa, outro irmão, outro semelhante, é um ser com uma evolução moral um pouco mais adiantada. Então nós temos aí o Espiritismo trazendo o cristianismo aos trilhos novamente, orientando as pessoas para rever das leis divinas, os ensinamentos de Jesus, trazer o evangelho na sua origem para a nossa sociedade de hoje. Não é uma mudança das religiões, não é uma mudança daquilo que Jesus falou. O Espiritismo não vem alterar nada daquilo que Jesus falou, muito pelo contrário, ele vem esclarecer novamente, vem trazer o conhecimento. Lembre-se dos meus ensinamentos, eu vos enviarei um novo Consolador. O Espiritismo vem sendo esse Consolador, porque devido à formação histórica das religiões, a religião base que foi durante muitos anos sobre o nosso planeta, sempre foi o catolicismo. E o catolicismo, ele começou por Roma, né, no caso eram os imperadores, que eles estavam perdendo o controle sobre a sociedade, que a sociedade estava ali se juntando, se aglomerando para combater os imperadores, e aquilo não fazia mais sentido. Então, estavam seguindo a Jesus. E ali eles viram, falaram, então vamos seguir Jesus também, e a gente vai coordenar eles sobre Jesus. E foi onde teve todas essas alterações sobre os evangelhos, sobre as escrituras, sobre todo essa parte histórica. Falando em parte histórica, no livro Há 2000 anos, de Emmanuel, escrito por Chico Xavier também, essa parte que muitas pessoas chamam de romances, né, de Emmanuel, eu gosto de chamar de livros históricos, porque ali ele relata essas partes da formação do evangelho, toda a estrutura, como foi através do tempo, de uma maneira que você lê aquele livro, parece que você está sentado assistindo essas cenas, né, como foi se formando a sociedade, as coisas começam a fazer sentido de como elas são hoje, né, essa conturbação através do tempo. Então, se você pegar lá no livro Há 2000 anos, tem um trecho que ele fala, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará, então, a evolução dos seus institutos. Todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações. Então, tudo aquilo que o ser humano foi criando sobre a obra de Jesus, os evangelhos, serão confundidas pela claridade das revelações. As pessoas vão começar a se confrontar com as revelações do Espiritismo, falando, não, espera aí, aqui está falando uma coisa que faz todo sentido, que dá uma razão para essas coisas que Jesus falou. De uma certa maneira, me dá um sentido à vida. E um sopro poderoso de verdade e vida varrerá a terra, que pagará pela evolução dos seus institutos. No caso, foi essa evolução da igreja como um império, como um comércio, como existe muito por aí, né? Então, essas revelações trazidas pelo Espiritismo vêm apresentar as clarezas das palavras de Jesus, a sua orientação, para que a gente tenha a forma da nossa fé, não desse formato automático, desse formato ritualístico, religioso, não, de um ato assim de ter o vício de tudo aquilo que nós temos, né? Seriam rituais padronizados, né? Nossa fé num modo automático. E ele vem apresentar a nossa fé como um processo de melhora, um processo de conhecimento, de maturação que nós temos sobre todos os ensinamentos de Jesus. Então, o Espiritismo vem com essa função de evangelizar novamente. A principal função do espírita é propagar a doutrina, levar a doutrina adiante. Aí que eu volto lá no começo, quando a gente começou é legal, né? Lá no início, onde eu falei sobre o perigo dos espíritas, com as suas atitudes, com os seus vícios religiosos, sobre a doutrina. Então, de que modo que eu posso propagar essa doutrina?
Eu posso me tornar um palestrante, começar a me cobrar para fazer palestra, para espalhar a palavra de Jesus, lembrando que Jesus viveu sempre entre os pobres, entre os pastores, entre os animais, onde ele fez o evangelho. O evangelho foi moldado na maior simplicidade que podia existir na época, em cima daquelas pessoas que eram simples e carentes, e não em cima dos poderes. Então, esses eventos que nós vemos, denominados eventos espíritas, em hotéis 5 estrelas, restringindo a doutrina ali a pessoas que não têm acesso, né? Existem vários centros que as pessoas podem frequentar, lógico, mas estão fazendo um culto do espiritismo de uma forma que não vem à sua origem, né? Estão construindo impérios de centros chiquérrimos, assim, que vai na contramão das orientações de Kardec. Tem uma história bem interessante que eu ouvi de Chico Xavier, que no centro, lá na Casa da Prece, não sei se o pessoal do Rio Grande do Sul é bem longe de Minas, mas talvez alguém teve a oportunidade de conhecer. Eu tive a oportunidade de estar lá um dia, conheci a Casa da Prece, é um lugar minúsculo, um lugar simples, bancos de madeiras, cabem muita pouca gente ali dentro. E o centro começou a crescer pela tamanha mediunidade, a tamanha bondade de Chico Xavier, muitas pessoas começaram a procurar ali o consolo, o conforto, e os dirigentes do centro ali que estavam resolveram colocar um ar-condicionado dentro do centro. E Chico chegou um dia no centro, lá na Casa da Prece, olhou aquele buraco na parede, né? Antigamente os ares eram aqueles de janela, e ele pergunta, para que é aquilo ali? Ele falou, aquilo ali a gente vai colocar um ar-condicionado para ficar mais confortável, porque ele falou, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós somos o exemplo da doutrina. Se o nosso centro colocar um ar-condicionado, todos os outros centros irão querer colocar um ar-condicionado para que se aproximem do centro de Chico Xavier. Então, e aquele centro que não tem a condição de comprar um ar-condicionado? Como é que ele vai fazer? Ele vai ser destratado da doutrina? Vai ser um centro inferior? Não, então o centro espírita aqui tem que ser o exemplo. Nós temos que ser o exemplo da doutrina, dentro de toda a simplicidade. Então, esses impérios, essas construções que fazem mais do material do que da caridade em si, não se encaixam dentro do contexto das orientações de Kardec. Kardec sempre falou que o nosso lado da doutrina principal é a formação de pequenas sociedades, para que a gente estude o espiritismo, para que a gente consiga refletir sobre ele, para que a gente consiga vivenciar o espiritismo dentro de uma sociedade menor. Do mesmo modo que Deus fez as nossas famílias, um pequeno grupo, uma sociedade, para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga aprender o que é amor. Dentro desse pequeno grupo, Kardec orientava esse pequeno grupo fora da nossa casa, fora do nosso ambiente, fora com os nossos parentes, aquele que nós convivemos, que é muito fácil nós amarmos um filho, uma esposa, um marido, pessoas que são próximas, uma mãe. Então, esse amor é um amor já muito simples, um amor que vai se criar com o convívio. Então, nós termos esse mesmo amor, esse mesmo conhecimento com a sociedade, com as pessoas na sociedade. Então, ele sempre orientava para que a gente formasse pequenos grupos e dentro desses grupos nós estudarmos e praticarmos o espiritismo, que nesse caso seria dar o exemplo às pessoas e praticar a caridade. Então, nós fazemos atendimento fraterno aqui no centro, muitas pessoas acabam me procurando aqui e todo mundo quer ser médium, né? Porque eu quero receber carta, eu quero curar, eu quero os holofotes, eu quero tantas coisas, né? Mas ninguém chega e fala, eu quero ajudar, eu quero servir, eu quero aprender, eu quero ser um merecedor, eu quero melhorar. E é difícil pessoas que falam isso, né? Ou eu quero uma prova para a minha vida, para que eu consiga superar, eu consiga melhorar. Então, nós temos que buscar o espiritismo como uma maneira de um autoconhecimento, de uma melhora, de um processo de melhora íntima nosso, de um processo de aperfeiçoamento nosso, né? Então, por mais que o trabalho da mediunidade seja magnífico, assim, aos olhos de quem assiste, ele exige muito. E eu acho que o maior ato mediúnico que uma pessoa pode ter, já que você quer ser médium, é apresentar a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus a uma pessoa que sofre. Consolar um coração, consolar uma família, consolar alguém que está aflito ali, seguindo as orientações de tudo aquilo que você busca dentro da doutrina, o conhecimento, a sua dedicação no convívio,
no dia a dia com a doutrina, vai tornar esse ser melhor, vai fazer você virar, se tornar esse ser magnífico que todas as pessoas acham que os médiums são. E, na realidade, um médium é apenas um veículo que intensifica as pessoas que têm ali aquela crença de Tomé, de querer ver, de querer sentir, de esperar sinais, entendeu? Então, os médios são apenas elos para que as pessoas fortifiquem ali a sua fé e comecem, sejam atraídos por essa boa nova, sejam atraídos por esse fenômeno, no caso que é o amor de Deus que está ali empregado, como está empregado em todas as religiões, em todos os ambientes. Então, você se formar mediunicamente é você se aperfeiçoar. Eu recebi uma frase muito curiosa esses dias, durante uma psicografia de um capítulo que o Newton me passou, que ele fala que o processo da mediunidade é um processo de maturação psíquica do ser. É um processo de evolução psíquica. É um processo de amadurecimento, de crescimento, de evolução. E da mesma forma que se você pega uma máquina, nós julgamos o computador ser uma máquina perfeita, é uma máquina perfeita, mas ela sem um software, sem alimentar com programas, sem um executor ali, uma pessoa que programe ela não é nada. Da mesma forma somos nós, sem buscar o conhecimento. Da mesma forma somos nós, sem praticar esse conhecimento, principalmente. Nós temos aquelas pessoas que uns acreditam, outros não, na reencarnação de Chico, sendo Allan Kardec. E você pega ali, podemos dizer que Allan Kardec fez a codificação e apresentou ao mundo. Então, penso eu num planejamento reencarnatório, falar, agora você falou tudo isso, você apresentou, você conheceu, vai lá e vivencia. E aí nós temos o exemplo de Chico Xavier para nossas vidas, para a nossa doutrina, não apenas para a nossa doutrina, eu acho que para toda a humanidade. O preconceito gerado por esse fator de religião, de escolha, de crença, desses vícios, que acaba criando essas fronteiras que dividem o mesmo ambiente. O cristianismo está sendo dividido por interesses. Uma corrida para querer ver quem é melhor, de quem tem a salvação, de quem tem a explicação. E a salvação está dentro de nós, dentro da nossa orientação, dentro daquilo que nós fazemos. Porque tem uma frase de Chico Xavier também, que ele fala para nós deixarmos de ser hipócrita, né? Ele fala, exigir das pessoas qualidades que eu mesmo não possuo. Então, eu estou aqui falando com vocês, eu prefiro falar sobre contextos históricos, porque eu não posso vir aqui falar para vocês, você tem que fazer isso, praticar isso, largar disso, não pode melindrar, não pode brigar com pessoas, não pode discutir, não pode ter raiva, tem que ser puro amor. Eu não sou assim, como que eu vou pedir para vocês serem assim? Então, estamos aqui hoje discutindo um pouco sobre a doutrina, sobre tudo que ela emprega para a nossa evolução, sobre tudo que ela traz para o nosso progresso. Então, junto com essas reflexões, que nós temos que buscar todos os dias melhorar. Eu uso também uma questão dessa parte de ser hipócrita ou não, uma pessoa que eu adoro usar como exemplo dentro da doutrina espírita, Gandhi. Por que eu gosto de usar Gandhi? Porque Gandhi, ele nem se denominava cristão, como as pessoas se nomeiam. Eu sou cristão. O que seria cristão? Aquele que segue Jesus, que pratica. 625 a questão. Jesus é o nosso modelo e guia. Então, nós temos ele como modelo e guia para nos aperfeiçoar em cima de tudo aquilo que ele fez. E Gandhi nem se denominava cristão, mas era um ótimo exemplo de como ser um. Tem uma história curiosa de Gandhi. Um pai tinha um problema com o filho, que esse filho ele, comia muito açúcar. Tinha um vício de comer açúcar, tudo ele comia açúcar. E aquele açúcar estava fazendo mal para esse filho. E o pai ali seguia lá da turma dos hindus e foi atrás de Gandhi e falou, Gandhi, eu quero que você fale para o meu filho parar de comer açúcar, porque Gandhi era o guru deles ali, aquele ser que eles tinham a fé, que buscavam as orientações. E Gandhi olha para aquele pai e fala, volta daqui 15 dias. E o pai não entendeu, foi embora com o filho. Dali 2 semanas, dados os 15 dias, ele retorna junto com Gandhi, com o filho. Fala, Gandhi, trouxe meu filho aqui de novo. Gandhi simplesmente olhou para o menino e falou, para de comer açúcar. O pai ficou perplexo, falou, mas como assim? Você não poderia ter falado isso daí para mim há 15 dias atrás? Era só para falar isso daí? Achei que você ia dar uma orientação, alguma coisa. E Gandhi falou para o pai, falou, não falei lá porque há 15 dias atrás eu ainda comia açúcar.
Então, para ele poder falar para alguém não fazer, ele já teve que se habituar, teve que se modificar, teve que se renovar e para dar orientação, para servir de modelo, servir de exemplo. É o que nós temos dentro da nossa doutrina. Então, se nós começarmos a achar que nós temos que modificar a doutrina, é porque, na realidade, nós precisamos que ela nos modifique. Eu agradeço a presença de cada um de vocês, embora virtualmente, emano energias e sinto também as energias, as vibrações, o carinho de cada um de vocês. Agradeço ao Egídio, a Eleni, a Mariângela, o pessoal aí da Sociedade Espírita Nosso Lar, todo mundo aí do Rio Grande do Sul. Espero que essa pandemia cesse o quanto antes, para que nós possamos nos conhecer presencialmente e aí poder abraçar vocês, estar junto, conversar pessoalmente. E gratidão é a única palavra que eu tenho por fazer parte hoje desse convite maravilhoso pelo qual me empenhei. Espero que vocês tenham gostado, espero que traga mais clareza para a vida, para a vivência, para o dia de vocês. Mariângela pediu para mim fazer a prece junto com vocês. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso querido e amado Mestre Jesus, para que ele sempre nos conforte com as suas palavras, com as suas orientações, com as suas vontades. Lembrando que a vontade de Deus, nosso Pai, por mais que às vezes pareça que ela confronta todas as minhas vontades, e parece que traz tanta dificuldade, tanta incerteza sobre o que significa a minha vida. Mas nosso querido e amado Pai, de toda bondade, sabe todos os benefícios pelo qual eu tenho que colher dentro das dificuldades. Chico dizia que as dificuldades são como cercas em nossas vidas, que elas servem para que nós erremos menos. São limites que nós temos que ter para que nós causemos menos danos à nossa vida, ao nosso futuro, àqueles que estão à nossa volta. Embora muitas vezes julgamos ser seres competentes e donos da razão, dono de toda a verdade, nós sabemos que estamos aqui para aprender, para evoluir, junto com as pessoas que estão ao nosso lado, junto com aquelas pessoas que se distanciam de nós, junto com as provas, junto com o amor de Deus, pelo qual nós estamos em busca de compreender e poder vivenciar em nossas vidas. Muita paz a todos vocês, muita luz, tenham uma ótima semana, que Jesus possa abençoar o coração de todos vocês. Muito obrigado.